Bom dia, boa tarde, boa noite, executivos públicos. Estou aqui com o Dr. Bruno Francisco, né? Conforme prometido, nós recebemos aí mais de 100 perguntas no Instagram, na caixa de perguntas que a gente fez, e estamos aqui para responder todas elas. Podemos começar, Bruno? Vamos lá. Vamos lá. Uma pergunta, todas elas foram repetidas, né? Foram perguntas das mais diversas, mas muitas repetidas. A primeira que eu resumi foi, basicamente, o que é o triênio, né? O adicional de tempo de serviço, sobre o que incide, a porcentagem, desde quando, se leva para a aposentadoria e sobre a implantação, né? Bom, o triênio, como todos sabem, é o adicional por tempo de serviço, né? Atualmente, o Estado coloca no contra-cheque dos servidores, na maioria das carreiras, ele incide só sobre o vencimento básico, tá, do servidor público, e a porcentagem é de acordo com o tempo de serviço. Como que funciona essa porcentagem do triênio? 10% a partir do momento que o servidor completa 3 anos, e a cada 3 anos acrescenta-se mais 5%. Né? No caso dos executivos públicos que tomaram posse em 2013, né, o executivo público, cada um tem a sua própria contagem. A partir do momento que ele fez 3 anos, né, por exemplo, a primeira turma que é de maio de 2013, a partir de maio de 2016 começa a contagem do triênio, que o servidor faz 3 anos e faz jus já a 10%. É um valor que tem desconto previdenciário, é um valor que leva para aposentadoria, né? Eu até vi no grupo o pessoal falando sobre imposto de renda, ônus e bônus, né? Vamos também incide em imposto de renda. Sobre a implantação, né? Fala sobre o processo judicial, como é que está. Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro ele foi intimado a cumprir a decisão judicial transitada em julgado, ou seja, a fazer a implementação do adicional por tempo de serviço, aqueles associados constantes na listagem que a gente apresentou ao juiz. O Estado do Rio de Janeiro ele apresentou recentemente uma petição tentando com que o juiz postergue essa obrigação de implementar. Ele faz algumas alegações para tentar afastar o pagamento do triênio e ele pede a suspensão por hora desse cumprimento. O magistrado não decidiu isso ainda, de modo que atualmente o Estado ele tem a obrigação de implementar no contra-cheque do servidor associado a ESEC Rio o triênio, e isso só não será obrigatório caso o juiz assim decida, tá bom? Atualmente, repito, não tem essa decisão. E, João Kel, pelo que a gente vem sendo informado, essa implementação já está ocorrendo administrativamente. Sim. O que eu tenho de informação do Estado, basicamente é que nossos colegas lotados em todas as outras secretarias, CEPLAG, CEFAS, Casa Civil, PGE, Secretaria de Meio Ambiente e todas as outras, já foi implantado. Inclusive, esse pagamento que teve agora em setembro, né, referente à folha de agosto, já receberam os valores referentes a triênio, todos eles a partir do dia 27/7, ou seja, receberam esses dias de julho, né, que são 5 dias de julho, mais os dias referentes a agosto. Os executivos públicos lotados na SEDUC, parece que não houve tempo hábil da SEDUC conseguir colocar esse pagamento na folha, porque foi um momento meio complicado, porque na SEDUC são 400 e alguma coisa, quase 500 executivos na SEDUC, enquanto nas outras secretarias são dezenas. Então teve esse atraso, mas na próxima folha parece que já recebi a informação que já consta. Quem tem acesso aos sistemas de recursos humanos do Estado consegue ver que já está em atributos do contra-cheque. Então, para o próximo pagamento, o pessoal que está lotado na SEDUC que ainda não recebeu o triênio, vai receber o triênio também a partir de 27/7, recebendo 27/7, agosto e julho, né? Julho, 27/7, até o final de julho, agosto e mais o mês de setembro, agora no pagamento de outubro. E vale destacar, João, que caso o Estado não implemente esse pagamento na próxima folha, se mantendo o processo como ele está hoje, nós peticionaremos apontando o descumprimento por parte do Estado. Isso aí. Bom, segunda pergunta, eu coloquei numa ordem, pessoal, que foi a
quantidade, né, de perguntas que foram similares. A segunda pergunta, essa deveria até ser a primeira, mas eu troquei para ter uma introdução sobre o triênio. Sobre o valor retroativo, Bruno. Sobre as ações individuais, informar quando a gente vai começar, quais documentos, o que vai ser necessário. Eu coloquei aqui falar sobre o cálculo e sobre a cobrança retroativa judicial e por que judicial e não administrativa. Então, Joquiel, a gente conversando com a diretoria da ESEC Rio, a gente optou por fazer essa cobrança da maneira mais segura possível, tentando evitar ao máximo reações do Estado. E por que eu estou dizendo isso? Porque após o trânsito em julgado, pelo período de 2 anos, há o cabimento do ajuizamento da ação rescisória, que é uma ação cujo objetivo é afastar, modificar um título judicial transitado em julgado. Ou seja, enquanto não completar 2 anos do julgamento da nossa ação, o Estado pode tentar rediscuti-la. Lógico que não é uma ação fácil, não é nenhuma ação comum que isso aconteça. Dessa forma, para evitar uma possível reação do Estado nesse sentido, ainda mais quando se tentar fazer cobranças, somada vai dar um valor bem considerável para os cofres do Estado, a gente optou por aguardar esses 2 anos, que é o fim do prazo da ação rescisória, para depois disso fazer a cobrança judicial desses valores. Só colocando um ponto, né? Informações extras oficiais, como sabem, muitos associados têm uma habilidade em Excel e a ansiedade não deixa passar batido. Os cálculos que foram feitos, né, extraoficialmente, parece que para o pessoal da primeira turma, assistente, os valores chegam aproximadamente a 14 mil e os analistas ficam na base dos 25, 24 mil. Não me lembro os valores exatos de analista, mas são valores extraoficiais. Quando for da ação ser feita, nós vamos informar toda a categoria, vamos colocar essas cobranças para serem feitas no Estado e nós vamos contratar, eu já estou em contato com o contador da ESEC, já estou em contato para a gente começar a colocar isso em prática, para ele já, inclusive, passar para a ESEC, porque vão ser pelo menos aí uns 500 cálculos, né, de cada um executivo, é um cálculo diferente de acordo com o seu tempo de serviço. E tem o pessoal que averbou também, mas a averbação segura que eu vou botar em outra pergunta. Joquiel, completando a pergunta, embora quando for momento oportuno, a gente vai divulgar isso em relação à documentação, basicamente será a ata de posse, os contra-cheques do período, documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência. Além disso, a gente pegará na ação do triênio a relação à listagem para comprovar que essa pessoa, esse associado, faz jus, estava contemplado na ação civil pública em questão, para poder dar entrada. Só que, repito, no momento oportuno, quando a gente for começar a fazer a campanha para arrecadação da documentação, a gente vai explicar melhor. Beleza. Vamos para a terceira pergunta, referente aos recém-associados, se eles vão ter direito, se não vão ter direito, se vai ser feita ação coletiva nova, se vai ser aproveitada essa, se vai ser ação individual e se eles também vão ter direito a essa cobrança de retroativos. Vamos lá. Uma ação civil pública, quando promovida por uma associação, ela beneficia aqueles associados à época do ajuizamento. Tá? No nosso caso, o juiz ele pediu para que a gente apresentasse uma listagem de associados, que foi o que a gente fez. Dessa forma, aquele associado que se vinculou à ESEC Rio após essa ação, ele não é beneficiado diretamente por ela. Tá? Juridicamente falando, é por conta da eficácia subjetiva do título judicial. Em outras palavras, quem é que sofre as consequências, quem é que é beneficiado por aquela sentença, por aquele acordo. No caso da ação civil pública, como eu disse, somente aqueles que forem associados à época da distribuição da ação. No entanto, o escritório, junto com toda a diretoria da ESEC, nós estamos estudando uma ação para tentar conceder esse direito também aos novos associados. É claro que a fundamentação
essa possível inovação, ela obrigatoriamente vai ter que ser diferente da nossa ação civil pública, porque teve uma mudança significativa por conta do julgamento da ADI 4.752 do Rio de Janeiro, qual declarou a inconstitucionalidade do inciso 9º do artigo 83 da Constituição do Estado, qual estabelecia que era direito de todo servidor público civil o recebimento desse adicional. Foi esse o fundamento que se foi utilizado para se reconhecer o direito na nossa ação civil pública. Como ele foi declarado inconstitucional, a gente não vai poder utilizá-lo, vamos ter que utilizar outros fundamentos. Tá? E aí depois, num vídeo oportuno, eu aprofundo um pouco mais essa explicação. Só que sim, a ideia da ESEC Rio é promover uma ação civil pública para tentar contemplar esses novos associados. Bom, então, recém-associados, todos respondidos. A quarta principal pergunta feita, que é a respeito dos inativos, afastados. Até te explicar melhor, Bruno. Um pessoal que era associado à época chegou a sair da carreira, alguns permanecem no Estado, outros não permanecem. Então, alguns que, graças a acompanharem nossas redes sociais, estão perguntando o que eles fazem, se eles têm direito, abrem processo administrativo, aguarda, a ESEC vai interceder por eles, o escritório vai representar eles também, né? Então, teve até alguns que me perguntaram se seria feito por processo administrativo ou por cobrança judicial retroativa ao período exercido. Você pode falar para o pessoal inativo ou afastado ou em outras carreiras. O inativo ou afastado, ele vai ter direito até o momento que ele exercia a função de executivo público, teria o direito ao recebimento de verbas vencidas até esse momento. E aí entra na mesma orientação que a gente vem dando em relação à cobrança dos valores retroativos. Nossa opção nesse momento é aguardar o prazo da ação rescisória, para depois disso demandar. E aí, nesse caso, sim, esses nativos ou afastados que eram associados à época, o escritório vai representar dos mesmos moldes que faremos com os associados da ESEC hoje. Beleza, então, para esse pessoal, então, aguardar e entrar em contato depois com a ESEC e com o escritório para ver essas ações. Exatamente. Quinta pergunta, a respeito da averbação e contagem de tempo de serviço. Deixa eu até dar uma introdução. Como já foi falado, né, já está implantado nos contra-cheques dos servidores. Nem todos os servidores têm 9 anos de Estado e alguns tiveram outras contagens. Quem tem 9 anos, 20%. Nós temos até caso, inclusive, que teve executivo público que recebeu 50% porque já averbou tempo, outros 30%. Então, pessoal que tem efetivo exercício no serviço público, que entrou no serviço público por meio de processo seletivo ou concurso público, e tem esse efetivo exercício público a ser contado, pode sim averbar tempo de serviço para contar no triênio. O pessoal me perguntou de CONLURB, é válido, serviço militar e outros processos seletivos e concursos públicos que tenham na esfera administrativa, na esfera pública. Privado não conta para efeitos de triênio, mas para quem está pensando em se aposentar, né, ou já quer contar o tempo para a aposentadoria, cabe a averbação. Mas estamos falando aqui de triênio. Triênio é exclusivo tempo de serviço público e nos casos de outras funções que tenha processo seletivo ou prova de concurso. Então, nesse ponto, quero dar uma complementada. Exatamente isso. E sobre a questão da incidência, que hoje foi falado já que o triênio está incidindo apenas sobre o vencimento base. Tem muito executivo público querendo que ele incida também sobre a AQ e GDA e usam até como exemplo o caso da Polícia Civil. Dá uma palestrinha aí sobre essa questão. A lei estadual, ela fala sobre vencimento base do servidor público. No entanto, há uma discussão na lei da ESEC Rio o que seria vencimento base, porque a lei fala vencimentos e aí elenca, dentre os quais ainda estaria o adicional de qualificação e a GDA. Então há uma tese que tenta ampliar esse entendimento do que seria o vencimento base nesse caso. Tá? Só que para a gente ter em mente no primeiro momento, a princípio, é vencimento base.
A ESEC até pretende depois, no futuro, tentar discutir essa questão da incidência do triênio, só que isso em um outro momento, para a gente não começar a discutir muitas coisas, que poderia ainda incentivar o Estado a entrar com uma ação rescisória e levar a ESEC a ter que rediscutir toda essa questão novamente. Pessoal, já limpando, já praticamente respondendo todas as principais perguntas, né? Algumas eu já até me antecipei, já respondi individualmente no Instagram. Só um ponto aqui que eu acho que é válido colocar a respeito da lista, né? A lista dos que foram colocados lá no nosso site da ESEC Rio. Aquela lista é simplesmente a lista que eu peguei do processo judicial e só copiei e transcrevi para o site da ESEC. Até me perguntaram a respeito de Lei Geral de Proteção de Dados. Aquela é uma lista que visa, né, avisar e informar pessoas que têm direito a alguma coisa. No caso, tem direito a uma parcela remuneratória. Por isso que está disposta no site. Caso você, associado por qualquer motivo, não tiver interesse que seu nome figure no nosso site, não tem problema. Avisa a ESEC Rio, pode avisar com qualquer contato meu ou pelo e-mail da ESEC Rio, que eu retiro o nome. Tem até um caso lá que vocês vão ver, que a associada pediu para não constar naquela lista. Não tem problema, a gente pode retirar. Aquela lista não tem nenhuma validade jurídica no site, nós só copiamos uma informação do processo judicial e transcrevemos no site. Retirar de lá não significa que a pessoa seja ativa, não significa que a pessoa está inativa, nada disso, tá? Então fiquem tranquilos, aquela lista foi apenas uma cópia do processo judicial. Estou enfatizando porque muito associado ficou preocupado que consta na lista de inativos e não na lista de ativos. Aí me perguntaram, mas eu estou pagando, eu estou ativo. Sim, você está ativo. Só que aquela lista foi uma foto do momento que a PGE pediu a lista de associados da época da ação, né? Vale até o caso da gente mencionar, Bruno, que esse foi o primeiro processo que a PGE pediu para que os efeitos da ação judicial que nós ganhamos sejam implantados exclusivamente para associados da data de ajuizamento da ação, que foi em 2015. Isso não aconteceu em nenhum outro processo nosso. Todas as nossas vitórias judiciais, a PGE praticamente implantou para todos. Né? Joquiel, ela implantou para todos por uma decisão política. Sim, tá? Isso aí. Porque a obrigação dela seria implantar somente para os associados, tal como ela está requerendo nos autos da ação do triênio. Isso é importante deixar claro. Sim, perfeito. Então, pessoal, acredito que aqui nós respondemos praticamente todas as perguntas. Eu vou abrir novamente uma caixa de perguntas para, caso algo não tenha respondido, eu respondo individualmente no Instagram, mas eu vou te falar que das 90 perguntas, mais de 80 aqui com certeza a gente respondeu. E acompanha nossas redes sociais, curta, compartilha, manda para aquele executivo público que está isolado lá no coleginho no interior e não sabe da existência da ESEC.